Bom dia a todos. Hoje, 1º de dezembro de 2022, na presença dos vereadores Clarindo da Silva Moreira, Cláudia Gomes de Souza, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fonte, Meraildes Aparecida da Silva, ausência de Reginaldo Machado Costa, a presença de Robson Castro da Silva e Valdeir Rodrigues da Silva e Willy de Oliveira. Às 9h30, com a bênção de Deus, declaro aberta a 46ª sessão ordinária da 8ª legislatura desta Casa de Leis. Convido o vereador Clarindo para fazer a leitura bíblica. Permanece firme em tua aliança com Deus, que isso seja sempre o assunto de suas conversas, e envelhece praticando os mandamentos. Não preste atenção aos que faz os pecadores. Põe tua confiança em Deus e limita-se o que fazer. Palavra do Senhor. Convido todos para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Pão nosso cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair, mas livrai-nos. Bom dia a todos os presentes. Quero saudar todos os meus pares, senhores e senhoras, funcionários desta casa, assessores contábeis e jurídicos e prestador de serviço. Eu quero comunicar a nossa secretária interina hoje não está bem de saúde. Então, hoje quem vai fazer a leitura é o vice-presidente, o Robson de Castro. Peço, secretário... Peço o nosso vice-presidente que faça a leitura da portaria de número 70, de 25 de novembro de 2022. Eu desejar um bom dia a todos e a todas, os meus pares e todos aqueles que estão nos acompanhando e os funcionários dessa casa. Portaria número 70, de 29 de novembro de 2022. Altera o período das sessões ordinárias da Câmara Municipal para o mês de dezembro de 2022. A presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 72 da Constituição Estadual, artigo 20, inciso 2º da lei. No artigo 1º, fica alterado o calendário das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás para o mês de dezembro, conforme quadro abaixo. Período 10º mês, dezembro, dias 1, 5, 6, 7 e 8, às 9 horas. Artigo 2º. Ficam alteradas as demais disposições constantes na portaria número 15 de 2022, referente às sessões ordinárias da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás para o ano de 2022. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria está em vigor na data de sua publicação. Registre, publique-se e cumpra-se. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022. Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara. Portanto, comunico a todos os vereadores a alteração da data da última sessão, a fim de agilizar o processo do Poder Legislativo e atender os demais do interesse público, como projetos em tramitação e os demais assuntos. Peço o vice-secretário, peço ao vice-presidente que faça a leitura da ata de sessão ordinária de número 45, do dia 11 de novembro de 2022. Ata número 45 de 2022, de 11 de novembro de 2022, 45ª sessão ordinária. Ao 11º dia do mês de novembro do ano de 2022,
na Câmara Municipal, com sede na Avenida Comercial, quadra 26, lote 17, nessa cidade de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás, reuniram-se em sua 45ª sessão ordinária da 8ª legislatura no horário regimental de 9 horas e 15 minutos. A senhora presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a 45ª sessão ordinária, confirmando a presença dos seguintes vereadores: Clarindo da Silva Moreira, Cláudia Gomes de Souza, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fonte, Meraildes Aparecida da Silva, Reginaldo Machado da Costa, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva e William de Oliveira. E, em seguida, a senhora presidente convidou o vereador Valdeir Rodrigues da Silva para fazer a leitura da Bíblia. Logo após a leitura da Bíblia, convidou todos para fazerem a oração do Pai Nosso. Na sequência, a senhora presidente cumprimentou a todos e convidou a secretária interina, vereadora Cláudia Gomes de Souza, para fazer a leitura do expediente em pauta. Leitura da ata número 44 de 2022, de 10 de novembro de 2022, da 44ª sessão ordinária. A ata foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Discussão e votação da indicação número 1 de 2022, de autoria do vereador Valdeir Rodrigues da Silva, que indica ao prefeito municipal de Cocalzinho de Goiás a criação de viveiro municipal na sede do município. A indicação foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Discussão e votação da indicação 05 de 2022, de autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes, que indica ao prefeito municipal a colocação de contêineres para atender a região das Lajes. A indicação foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Discussão e votação da indicação 08 de 2022, de autoria da vereadora Cláudia Gomes de Souza, que indica ao prefeito municipal que cobre e tome providências junto a Saniago para que seja executado o contrato entre a empresa e o município. A presidente informou que a indicação será discutida e votada na sessão seguinte. Leitura da indicação 012 de 2022, de autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira, que indica ao prefeito municipal o reparo e manutenção em estradas e pontos que especifica. Pela ordem, o autor solicitou que a indicação fosse discutida e votada na presente sessão. A presidente consultou os vereadores que, unanimidade, decidiram deliberar e votar a indicação na presente sessão. A indicação foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Para a ordem do dia, segunda votação do projeto de lei número 034 de 2022, de 27 de outubro de 2022, que dispõe sobre a alteração do nome de loteamentos que especifica e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. O projeto foi colocado em discussão e em votação nominal. Pela ordem, os vereadores Clarindo da Silva Moreira votou favorável, Cláudia Gomes de Souza votou favorável, Elcio Soares Bueno votou favorável, Francisco Pereira Madureira votou favorável, Jorge Luiz Alves de Fonte votou favorável, Meraildes Aparecida da Silva votou favorável, Reginaldo Machado da Costa votou favorável, Robson Castro da Silva votou favorável, Valdeir Rodrigues da Silva votou favorável, William de Oliveira votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua segunda votação e em 10 votos favoráveis. A presidente informou que o projeto será despachado à Secretaria-Geral para as devidas providências. Segunda votação do projeto de lei complementar número 007 de 2022, de 26 de outubro de 2022, que institui o programa de prorrogação da licença paternidade para os servidores estatutários do município de Cocalzinho de Goiás, de autoria do Poder Executivo. O projeto foi colocado em discussão e em votação nominal. Pela ordem, os vereadores votaram: Clarindo da Silva Moreira votou favorável, Cláudia Gomes de Souza votou favorável, Elcio Soares Bueno votou favorável, Francisco Pereira Madureira votou favorável, Jorge Luiz Alves de Fonte votou favorável, Meraildes Aparecida da Silva votou favorável,
Reginaldo Machado da Costa, votou favorável. Robson Castro da Silva, votou favorável. Valdeir Rodrigues da Silva, votou favorável. E William de Oliveira, votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua segunda votação com 10 votos favoráveis. A presidente informou que o projeto será despachado à Secretaria-Geral para as devidas providências. Segunda votação do projeto de lei complementar número 008 de 2022, de 26 de outubro de 2022, que dispõe sobre a modificação da lei complementar número 015 de 31 de março de 2011, da lei complementar número 016 de 31 de março de 2011 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. O projeto foi colocado em discussão e votação nominal pela ordem. Os vereadores Clarindo da Silva Moreira votou favorável, Cláudia Gomes de Souza votou favorável, Elcio Soares Bueno votou favorável, Francisco Pereira Madureira votou favorável, Jorge Luiz Alves de Fontes votou favorável, Meraildes Aparecida da Silva votou favorável, Reginaldo Machado da Costa votou favorável, Robson Castro da Silva votou favorável, Valdeir Rodrigues da Silva votou favorável e William de Oliveira votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua segunda votação com 10 votos favoráveis. A presidente informou que o projeto será despachado à Secretaria-Geral para as devidas providências. Primeira votação do projeto de lei número 024 de 2022, de 18 de agosto de 2022, que dispõe sobre procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Proposta de emenda aditiva 001 de 2022, que adiciona no capítulo 2 dos procedimentos para instalação artigo que especifica de autoria do vereador Valdeir Rodrigues da Silva. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. O projeto foi colocado em discussão e a votação nominal. Pela ordem, os vereadores Clarindo da Silva Moreira votou favorável, Cláudia Gomes de Souza votou favorável, Elcio Soares Bueno votou favorável, Francisco Madureira votou favorável, Jorge Luiz Alves de Fontes votou favorável, Meraildes Aparecida da Silva votou favorável, Reginaldo Machado da Costa votou favorável, Robson Castro da Silva votou favorável, Valdeir Rodrigues da Silva votou favorável, William de Oliveira votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua primeira votação, com 10 votos favoráveis. A presidente informou que o projeto sofrerá a segunda votação da sessão seguinte. A presidente, neste momento, passou a presidência dos trabalhos ao vice-presidente. Primeira votação do projeto de lei 033 de 2022, de 31 de outubro de 2022, que dispõe sobre instituição do programa PITU, IPTU Verde, programa IPTU Verde e da outras providências. E da outras providências de autoria do Poder Executivo. O projeto foi colocado em discussão e votação nominal. Pela ordem, os vereadores Clarindo da Silva Moreira votou favorável. Cláudia Gomes de Souza votou favorável, Elcio Soares Bueno votou favorável, Francisco Pereira Madureira votou favorável, Jorge Luiz Alves de Fonte votou favorável, Meraildes Aparecida da Silva votou favorável, Reginaldo Machado da Costa votou favorável, Valdeir Rodrigues da Silva votou favorável, William de Oliveira votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua primeira votação com 9 votos favoráveis. O vice-presidente informou que o projeto sofrerá a segunda votação na sessão seguinte. A presidente retornou aos trabalhos. Pela ordem, o vereador Valdeir Rodrigues da Silva solicitou a retirada do projeto de lei complementar número 009 de 2022, que seria discutido e votado na presente sessão, na qualidade de líder do governo, alegando erros e sendo necessário correções ao referido projeto. Para o grande expediente, o primeiro vereador inscrito foi Robson Castro da Silva, dispensou o uso da palavra.
nada mais para discutir com as bênçãos de Deus, às 12h15, a senhora presidente encerrou a sessão, convocando todos os presentes para a sessão do dia 5 de dezembro de 2022, no horário regimental de 9 horas. E, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores presentes. E convém ressaltar que a sessão foi gravada em vídeo e áudio na íntegra e está disponível no site www.câmara.cocalzinhodegoiás.gov.br, link TV Câmara, canal YouTube e canal Facebook. Cocalzinho de Goiás, 11 de novembro de 2022. A ata está em discussão. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Peço, vice-presidente, que faça a leitura da ata de sessão extraordinária de número 5, do dia 18 de novembro de 2022. Ata número 05 de 2022, 18 de novembro de 2022, quinta sessão extraordinária. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, na Câmara Municipal, com sede na Avenida Comercial, quadra 26, lote 17, nessa cidade de Cocalzinho de Goiás, estado de Goiás, reuniram-se em sua quinta sessão extraordinária na 8ª legislatura, no horário de 10h16. A senhora presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a quinta sessão extraordinária, confirmando a presença dos seguintes vereadores: Clarindo da Silva Moreira, Cláudia Gomes de Souza, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fonte, Meraildes Aparecida de Souza, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, William de Oliveira. Ausência de Reginaldo Machado da Costa. Em seguida, a senhora presidente convidou o vereador Clarindo da Silva Moreira para fazer a leitura da Bíblia. Logo após a leitura da Bíblia, convidou a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Na sequência, a senhora presidente cumprimentou a todos e convidou a secretária interina, a vereadora Cláudia Gomes de Souza, para fazer a leitura do expediente em pauta. Leitura do ofício 225 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que requer apreciação em regime de urgência do projeto de lei número 033 de 2022. Leitura do ofício 112 de 2022, de autoria da presidente da Câmara Municipal, que convoca aos vereadores para a sessão extraordinária, dia 18 de novembro. A presidente submeteu ao plenário a decisão de acatar ou não o regime de urgência, solicitado pelo prefeito municipal no ofício 0225 de 2022. A presidente informou que, caso os vereadores sejam favoráveis ao regime de urgência, a segunda votação do referido projeto será nesta sessão. Portanto, sendo rejeitado a urgência, o projeto seguirá os trâmites normais. Em votação nominal pela ordem, os vereadores Clarindo da Silva Moreira votou contra, Cláudia Gomes de Souza votou contra, Elcio Soares Bueno votou contra, Francisco Pereira Madureira votou contra, Jorge Luiz Alves de Fontes votou contra, Meraildes Aparecida da Silva votou contra, Robson Castro da Silva votou contra, Valdeir Rodrigues da Silva votou contra e William de Oliveira votou contra. A presidente declarou que o pedido de urgência foi rejeitado com 9 votos contrários, tendo em vista a decisão contrária ao regime de urgência. A presidente submeteu ao plenário a decisão de realizar a segunda votação no projeto de lei número 033 de 2022 nessa sessão, uma vez que o projeto poderá seus efeitos em 29 de novembro. Perderá seus efeitos em 29 de novembro. Ressaltou ainda que, para que não haja dúvidas quanto à deliberação, informou que o projeto retorna seu estado anterior ao pedido de regime de urgência, aproveitando todos os trâmites já realizados. Em votação nominal pela ordem, os vereadores Clarindo da Silva Moreira votou favorável, Cláudia Gomes de Souza votou favorável, Elcio Soares Bueno votou favorável, Francisco Pereira Madureira votou favorável, Jorge Luiz Alves de Fontes votou favorável, Meraildes Aparecida da Silva votou favorável,
Robson Carlos da Silva votou favorável. Valdeir Rodrigues da Silva votou favorável. William de Oliveira votou favorável. A presidente declarou que o projeto de lei número 33, 2022, sofrerá a segunda votação na presente sessão pela decisão de 9 votos favoráveis. Para a ordem do dia, segunda votação do projeto de lei número 033 de 2022, de 31 de outubro de 2022, que dispõe sobre a instituição do programa IPTU Verde e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. O projeto foi colocado em discussão e em votação nominal pela ordem os vereadores Clarindo da Silva Moreira, votou favorável. Cláudia Gomes de Souza, votou favorável. Elcio Soares Bueno, votou favorável. Francisco Pereira Madureira, votou favorável. Jorge Luiz Alves de Fontes, votou favorável. Merail Desaparecido da Silva, votou favorável. Robson Carlos da Silva, votou favorável. Valdeir Rodrigues da Silva, votou favorável. E o William de Oliveira, votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua segunda votação com 9 votos favoráveis. A presidente informou que o projeto será despachado à Secretaria-Geral para as devidas providências. Nada mais para discutir com as bênçãos de Deus, às 3 horas e 47 minutos, a senhora presidente encerrou a sessão. E convém ressaltar que a sessão foi gravada em vídeo e áudio na íntegra e está disponível no site www.câmaracocalzinho.go.gov.br, link TV Câmara, /canal YouTube. Cocalzinho de Goiás, 18 de novembro de 2022. A ata está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. O vereador que for contra se manifesta favorável, permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do ofício de número 220, de autoria do Poder Executivo, que responde à indicação, requerimento do vereador Jorge Luiz. Ofício número 223 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 10 de novembro de 2022. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Assunto: resposta ao ofício 92 de 2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo responder os termos do ofício 092 de 2022. Prestando informações acerca das indicações encaminhadas, da forma que se segue. Indicação número 004 de 2022, do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. Informa que o secretário de Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Pecuária da CEMOP vistoriou a referida ponte e fará a manutenção da referida ponte em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal da Administração de Planejamentos e Finanças, SEMAF. Requerimento número 001 de 2022, Jorge Luiz Alves de Fontes, informa que o município recebeu emendas federais e estaduais para aplicação em diversas áreas, conforme se verifica dos documentos anexados. Sem mais para o momento, reitero votos de apreço e admiração. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do ofício de número 224, da autoria do Poder Executivo, que responde à indicação do vereador Clarindo da Silva Moreira. Ofício número 224 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 10 de novembro de 2022. Excelentíssima senhora presidenta Sebastiana Ferreira da Costa, Cocalzinho de Goiás. Assunto: resposta ao ofício 93 de 2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo responder aos termos do ofício 093 de 2022, prestando informações acerca da indicação número 009 de 2022, Clarindo da Silva Moreira, esclarecendo que a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Pecuária, SEMOP, efetuará os estudos e levantamentos técnicos necessários para a execução do meio-fio
do Distrito de Girassol, em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, SEMAF. Sem mais para o momento, reitero votos de apreço e admiração. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço, vice-presidente, que faça a leitura da emenda do projeto de lei de número 024/2022, da autoria do Poder Executivo, para sua segunda discussão e votação. Projeto de lei número 024/2022, 18/8/2022, dispõe sobre procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação ETR e da outras providências. Passamos para a segunda discussão do projeto de lei número 024/2022. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei número 024/2022. Como voto, vereador Clarindo? Como voto, vereadora Cláudia? Como voto, vereador Elcio? Como voto, vereador Francisco? Como voto, vereador Jorge? Como voto, vereadora Meraildes? Como voto, vereador Robson? Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Valdeir? Favorável. Como voto, vereador William? Favorável. Declaro aprovado o projeto de lei número 024/2022 com 9 votos favoráveis. O projeto de lei do número 024/2022 será despachado para a Secretaria-Geral para as devidas providências. Peço ao vice-presidente que faça a leitura da emenda de justificativa do projeto de lei complementar número 009/2022, da autoria do Poder Executivo, para sua primeira discussão e votação. Ofício número 219/2022, Cocalzinho de Goiás, 31 de outubro de 2022. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Assunto: encaminha projeto de lei complementar número 09 de 2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo encaminhar a essa respeitável Casa de Leis o projeto de lei complementar número 009 de 2022, que dispõe sobre a modificação da lei complementar número 014 de 29 de dezembro de 2010 e da outras providências, para ser apreciado pelos nobres edis, conforme a justificativa anexada. Certo de sua aprovação do referido projeto, desde já agradeço, elevando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Alessandro Antônio Barcelos, prefeito de Cocalzinho. A justificativa. O projeto de lei que ora envio à apreciação do Poder Legislativo dispõe sobre a modificação da Lei Complementar número 014 de 29 de dezembro de 2010. A referida propositura é necessária para a regulamentação da carga horária dobrada dos profissionais do Magistério Público do município de Cocalzinho de Goiás. Diante da modificação trazidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pela Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014. Plano Comum Curricular. De acordo com os termos do ofício número 866 de 2022 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, justifica-se ainda presente projeto pela necessidade da adequação da legislação local com as inovações estabelecidas pela Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, novo Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal e revoga
os dispositivos da Lei número 11.494, de 20 de junho de 2007, bem como para normatizar os eventos lançados no COLARE, atos de pessoal no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, TCM de Goiás. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei e esta egrégia Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria, ora encaminhada, seja analisada e estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de lei complementar número 009/2022. Ofício número 219, de 2022, interessado Poder Legislativo, parecer jurídico. Relatório. A assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer sobre o projeto de lei complementar número 009 de 2022, que prevê a modificação da lei complementar número 014 de 29 de dezembro de 2010. Segundo parecer, da lei complementar alteradora, cabe salientar que a norma modificadora da lei complementar atende ao requisito formal de rigidez e hierarquia, pois instaura também na forma de lei complementar. Por esta via, deverá ser processada e apreciada pela colegenda Câmara Municipal, obedecido o quórum especial de aprovação. Quanto à apreciação do projeto de lei complementar 09 de 2022 em sentido material. Acerca da análise por assessoria, após apreciado o texto quanto aos seus aspectos constitucionais, legal e jurídicos, salvo melhor juízo, não foi detectado nenhuma ilegalidade em seja inabilitação do mesmo. A proposta regula a carga horária dobrada dos profissionais do magistério público do município de Cocalzinho de Goiás diante das modificações trazidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pela Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, Plano Nacional de Educação, e em cumprimento à proposta de BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A nova regulamentação altera a base dos proventos dos professores do ensino infantil, do coordenador pedagógico da educação infantil, coordenador pedagógico do ensino fundamental e quanto às aulas excedentes que serão remuneradas como aulas em substituição ou déficit para os demais casos. A atualização dos termos e nomenclaturas utilizados se mostra necessária frente aos padrões federais estabelecidos pelas normas correlatas. E quanto ao uso, não há impactos que exercem a regulamentação administrativa da dotação orçamentária. Nada obstante e a legalidade do texto, a norma prevê de maneira genérica que, para suportar as novas despesas, deverá dotação orçamentária própria. A nova norma prevê alteração da forma de remuneração dos profissionais do magistério municipal, podendo impactar na gestão de recursos municipais. É importante mencionar a lei orgânica do município em seu artigo 137. Artigo 137. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Portanto, é de esperar que haja uma conjugação da norma
com a esfera administrativa, visando um estudo de impacto orçamentário para o município, para que não ocorra prejuízos aos limites estabelecidos para o orçamento. Da conclusão, ressalta que essa assessoria tem seu entendimento com base no disposto no material encaminhado e a narrativa por ante documental. Reforço que a opinião exarada no parecer não possui condão de força vinculante, podendo ser ou não acatada. Este é o parecer salto maior juízo, estando essa assessoria inteira à disposição para qualquer questionamento. É o parecer referencial. Nada mais a acrescentar no momento. Cocalzinho de Goiás, 11 de novembro de 2022. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do parecer do contábil do projeto de lei complementar número 009/2022. Parecer técnico número 041 de 2022, solicitante Poder Legislativo Municipal. Finalidade: solicitação de análise de projeto de lei complementar número 009 de 2022, que dispõe sobre a modificação da lei complementar de número 14 de 29 de dezembro de 2010 e da outras providências. Com referência à análise do projeto de lei acima especificado, esclarecemos que cabe a esta assessoria contábil a verificação quanto ao aspecto de atendimento às leis orçamentárias do município, lei complementar número 101, lei de responsabilidade fiscal e orientações do TCM-GO. O presente projeto busca regulamentar a carga horária dobrada dos profissionais do magistério público do município de Cocalzinho de Goiás, como forma de adequar a legislação local a mudanças da LDBE, o PNE e proposta BNCC, conforme mensagem e projeto em preço, ainda para atender às novas regras do COLARE de pessoa junto ao TCM-GO. Portanto, o presente projeto está de acordo com a lei orçamentária do município de Cocalzinho de Goiás e LRF, não comprometendo o orçamento público, podendo ser apreciada por esta Casa de Leis. Importante salientar que a emissão de parecer por assessoria contábil não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivante e legítima do poder legislar. Dessa forma, a opinião exarada neste parecer não tem força vinculante, podendo seus fundamentos ser utilizados ou não pelos membros dessa Casa. É o parecer, salvo melhor juízo das comissões permanentes e plenário desta Casa de Leis, estando em assessoria à disposição. Com Cocalzinho de Goiás, 8 de novembro de 2022. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação do projeto de lei complementar número 009/2022. Parecer número 42 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 10 de novembro de 2022. Presidente, Reginaldo Machado da Costa. Relator, Valdeir Rodrigues da Silva. Matéria: projeto de lei complementar número 009 de 2022, de 31 de outubro de 2022. Autoria do Poder Executivo. Da análise. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei complementar número 009 de 2022, de 31 de outubro de 2022, que dispõe sobre a modificação da lei complementar número 014, de 29 de dezembro de 2010, e da outras providências. De autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário desta Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 10º dia do mês de novembro de 2022. Reginaldo Machado da Costa, presidente.
Robson Carlos da Silva, primeiro secretário, e Valdeir Rodrigues da Silva, segundo secretário. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e do projeto de lei complementar número 009/2022. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 38 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 10 de novembro de 2022. Presidente William de Oliveira, relator Francisco Pereira Madureira, matéria projeto de lei complementar número 009 de 2022, de 31 de outubro de 2022. Autoria Poder Executivo. Da análise. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei complementar número 009 de 2022, de 31 de outubro de 2022, que dispõe sobre a modificação da lei complementar número 014 de 29 de dezembro de 2010 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário desta Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 10º dia do mês de novembro de 2022, William de Oliveira, presidente, Francisco Pereira Madureira, primeiro secretário, e Meraildes Aparecido da Silva, segunda secretária. Peço ao presidente que faça a leitura do parecer da Comissão de Cultura e Assistência Social do projeto de lei complementar número 009/2022. Parecer da Comissão de Cultura e Assistência Social. Parecer número 014 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 22 de novembro de 2022. Presidente Reginaldo Machado da Costa. Relator Reginaldo Machado da Costa. Matéria projeto de lei complementar número 009 de 2022, de 31 de outubro de 2022. Autoria Poder Executivo. Da análise. Chega a esta Comissão de Cultura, Assistência Social e Projeto de Leis complementar número 009 de 2022, de 31 de outubro de 2022, que dispõe sobre a modificação da lei complementar número 014 de 29 de dezembro de 2010 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei complementar, devendo este parecer ser submetido ao plenário desta Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 22º dia do mês de novembro de 2022, Reginaldo Machado da Costa, presidente, Francisco Pereira Madureira, primeiro secretário, e Robson Carlos da Silva, segundo secretário. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do parecer da Comissão Cultura e Assistência Social do projeto de lei complementar número 009/2022. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, redação, vereador Valdeir Rodrigues da Silva. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Francisco Pereira Madureira. Senhora presidente, assim eu cumprimento todos os meus pares. Quero cumprimentar todos os servidores dessa casa. Quero cumprimentar nossos meios de comunicações, aquele que nos assiste. Esse pedido de regulamentação da carga horária dobrada dos profissionais do magistério é de grande importância para o cumprimento do BNCC, visa a valorização dos profissionais da educação, atendendo à regulamentação do TCM. Isso é de grande importância, momento ímpar que a gente estamos aqui, e essa matéria é pela aprovação, senhora presidente. Vereador que quiser se manifestar pela ordem.
Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador que for contra se manifesta. Favorável permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Com a palavra... Com a palavra o relator da Comissão de Cultura e Assistência Social. Mas como ele está ausente, o vereador Reginaldo, passamos para a frente. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, quero saudar a Vossa Excelência, assim saúdo toda a nossa mesa, saudar a todos os servidores dessa casa, dizer aqui da minha satisfação de ser atendido por todos. Nossos colaboradores estão de forma responsável para nos atender assim que necessitamos. Então, nos resta claramente reconhecer o trabalho de cada um de vocês. Meu muito obrigado. Assim, estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham através das redes sociais, em especial hoje a nova empresa WCL Studio, que leva nossos trabalhos a quem interessa de forma responsável e em tempo real. Meu muito obrigado. Senhora presidente, como líder da bancada da oposição, faço aqui as minhas considerações, que o nosso regimento ele é claro. O relator ele torna soberano a matéria, uma vez que o presidente o designa a tornar relator da matéria. O relator não estando presente para tal votação, peço a Vossa Excelência e ao líder do governo, que aqui nessa bancada é líder do vereador Faltoso, que faça uma consulta com plenário, para assim passar a responsabilidade do mesmo para com a matéria. Porque o presidente da comissão, na hora que estamos votando pareceres, na hora que estamos votando matéria de propositura do presidente de comissão, ele é soberano sobre a matéria. Então, em defesa aos meus vereadores, aos vereadores que aqui me deram o direito de ser líder, eu peço ao líder da bancada e presidente da comissão de assistência social que consultem a sua comissão para que responda como relator, porque ele já designou o vereador a relator da matéria. Ou que a Vossa Excelência, como soberana à mesa, presidente da casa, faz uma consulta de suspensão da matéria ou da sessão para que o presidente designe outro relator para responsabilizar pela matéria a hora discutida. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Deca. Senhor presidente, gostaria que a senhora levasse ao conhecimento do plenário e pedir à senhora que poderíamos parar a sessão por 10 minutos e a gente, na nossa sala de comissões, para a gente debater isso lá, mas com tranquilidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Robson. A grande questão é porque o presidente da comissão nomeou ele mesmo como relator, né? Ele se propôs a fazer o relatório. E por esse motivo dele estar ausente, foi que não aconteceu. Aí Vossa Excelência está fazendo esse pedido, nós vamos... isso, para a gente poder conversar e colocar em ordem para a votação. Suspenda a sessão durante... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu quero pedir a permissão de Vossa Excelência para eu levar ao conhecimento de quem está nos acompanhando através das redes sociais a grandeza que Vossa Excelência se propõe nesse momento, em aceitar o pedido de uma suspensão da sessão para tratar de um assunto que aqui nos cabe
a solicitar de Vossa Excelência uma determinada advertência em quem propõe a matéria e não acompanha. Então, dessa forma, quem está do outro lado, você que está aí no seu comércio, na sua casa, no seu trabalho, de modo geral, nos acompanhando pelas redes sociais, vocês necessitam de uma resposta clara e transparente. E o líder do governo nessa casa, excelentíssimo vereador Deca, propôs a forma mais fácil de conduzir os trabalhos, acertando a essa casa quem torna relator ou se suspende a matéria da apreciação dessa manhã. Então, cabe a mim, líder da bancada da oposição, e quem pediu a questão de ordem, reconhecer tamanha responsabilidade que o líder do prefeito está tendo com a matéria e também com a presidente da casa pela condução. Muito obrigado, e esse é o reconhecimento do líder da bancada da oposição. Suspendendo a sessão durante 10 minutos, conforme ao artigo 35, inciso 2º, aliene B, do regimento interno desta Casa de Leis. Declaro aberta a 46ª sessão, às 10h40. Retomamos o providência do trabalho. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador... Senhor presidente, levando em consideração que o presidente da comissão e também relator havia comunicado que chegaria a tempo, e até o presente momento, depois de lido em plenário o seu relatório, e ele não ter chegado ainda, e não sabemos ainda a justificativa, o que aconteceu, qual foi o problema, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, eu e o meu companheiro, o meu par, vereador Deca, em conversa lá em cima e com os outros vereadores, que a senhora retirasse o projeto e o parecer do vereador, o parecer do vereador Reginaldo, porque ele comunicou que viria, mas deve ter acontecido alguma coisa, que ele não chegou a tempo e, por esse motivo, a mesa diretora desceu o parecer, e o parecer foi lido, mas, com a ausência dele, eu gostaria de pedir a retirada, usando o artigo 136, que o adiamento e discussão de qualquer proposição será sujeita a deliberação do plenário e somente poderá ser proposta durante a discussão da mesma. Esse artigo me dá todo o direito de fazer esse pedido. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Elcio. Entendo a justificativa do membro da comissão, excelentíssimo vereador Robson, mas nós estamos apreciando, discutindo, votando parecer. Parecer é de total autonomia das comissões. Então, nós devemos seguir o rito também do artigo 47 do Regimento Interno. Em seu parágrafo 2º, receber a matéria e destinar a designar relator, que poderá ser o próprio presidente. Então, foi o que ocorreu aqui. O vereador faltoso, Reginaldo, ele é presidente e relator da matéria. Aí sim, aí seguiremos o artigo aqui proferido pelo proponente do pedido de retirada do vereador Robson. Então, como líder da bancada da oposição, eu pedi a questão de ordem, e não pela ordem, justamente para fazer essa narrativa, fazendo com que você que está aí do outro lado tenha conhecimento da responsabilidade que conduzimos essa casa. E aqui eu não posso deixar de reconhecer também hoje o esforço da excelentíssima vereadora Cláudia, que não está bem de saúde, tanto é que ao início dos trabalhos, Vossa Excelência
narrou e ela ainda está aqui acompanhando nossos trabalhos. Parabenizo ela pela responsabilidade e faço o entendimento do pedido do excelentíssimo vereador Robson. Muito obrigado, senhora presidente. Submeter o plenário. Como vota para retirada? Como vota o vereador Clarindo? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elcio? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Permissão para colocar meu voto, senhora presidente. Permitido. Senhora presidente, quero cumprimentá-la nesta manhã, assim os demais vereadores, e dizer, senhora presidente, que voto favorável para a retirada dessa matéria, mas fica aqui o meu pedido de providências em relação a esse tipo de situação, para que não se torne rotineiras no nosso dia a dia, que atrapalhe o nosso trabalho, atrapalhe o andamento de quem acompanha as nossas sessões. Acredito, senhora, que deve ter a conversa com o vereador, ele tem uma explicação, com certeza, para que, dessa forma, nosso trabalho aqui seja o mais claro e objetivo possível, e nenhum interessado sofra prejuízo, tanto nós aqui como legisladores, como o executivo, o qual encaminhou esse projeto. Então, um pedido de um cuidado especial para com essa situação. Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Robson? Favorável, senhora presidente. Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador William? Está retirado o projeto com 9 votos favoráveis. Peço ao vice-presidente que faça a leitura da emenda de justificativa do projeto de lei número 031/2022, da autoria do Poder Executivo, para a sua primeira discussão e votação. Prefeitura Municipal de Cocalzinho de Goiás, Poder Executivo, ofício número 197 de 2022. Cocalzinho de Goiás, 5 de outubro de 2022. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, nesta assunto encaminha projeto de lei número 031 de 2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e, no ensejo, encaminhar a essa responsável Casa de Leis o projeto de lei número 031 de 2022, que dispõe sobre a regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Cocalzinho de Goiás e da outras providências para ser apreciado pelos nobres edis, conforme justificativa anexada. Certo da sua aprovação do referido projeto, desde já agradeço, elevando votos de distinta consideração. Atenciosamente, Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. A justificativa. O projeto de lei que ora envio à apreciação do Poder Legislativo dispõe a regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Cocalzinho de Goiás. O presente projeto de lei tem o objetivo de alterar a sistemática dos benefícios eventuais no âmbito municipal, bem como alterar a denominação da atual Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, SEMAD, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, conforme consta no ofício número 1026 de 2022, subscrito pelo secretário Emerson Pereira Nascimento. Tais alterações justificam-se pelo fato da gestão das ações da área de assistência social ser organizada sob forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, conforme estabelece a Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas normas gerais e coordenação são de competência da União.
Ademais, a alteração da lei de benefícios eventuais promoverá para uma melhora da distribuição dos benefícios, de acordo com a capacidade financeira, possibilitando uma otimização da prestação de contas, sem contar com a transparência para o controle externo e interno. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta egréssia Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço o vice-presidente que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de lei número 030/2022. Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ofício número 197 de 2022. Interessado Poder Legislativo, parecer jurídico 040 de 2022. Relatório. A assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer no que se refere ao disposto do ofício número 197 de 2022. Desta feita, passa-se a apreciação. Parecer quanto à iniciativa. Considerando o ofício enviado à assessoria jurídica, é válido dizer que este deve ser avaliado tal como as regulamentações no âmbito municipal merecem ser aplicadas, respeitando os dispositivos legais. Portanto, quanto à iniciativa, esse está alcançado de validade, pois seguiu os dispositivos legais. Quanto à legalidade, conforme apresentado anteriormente sobre a iniciativa está amparado na lei, observa-se que o ofício número 197 de 2022 realmente deve ser aplicado ao município. Vejamos, o presente projeto de lei foi elaborado no exercício da competência legislativa consoante e disposto no artigo 30, inciso 1, da CRBF de 88 e artigo 12, inciso 1, da Lei Orgânica do Município de Cocalzinho de Goiás, uma vez que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O projeto de lei em pauta visa alterar a sistemática dos benefícios eventuais no âmbito municipal, bem como alterar a denominação da atual Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, SEMAD, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, conforme consta no ofício número 1026 de 2022, descrito pelo secretário Emerson Pereira Nascimento. Inicialmente, cumpre salientar que cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias e competência municipal, especialmente sobre a denominação e alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, nos moldes do artigo 35, inciso 29º, da Lei Orgânica do Município de Cocalzinho de Goiás. Trata-se da necessária interpretação para garantir a efetiva separação de poderes, em possibilidade de atuação de ambos os poderes, cada qual em sua órbita constitucional. Portanto, essa assessoria entende que a lei pode ser aplicada no município. Assim, o presente parecer jurídico se baseia pelos pilares dos princípios e conceitos jurídicos. Dessa forma, essa assessoria crê, finalmente, que o projeto está dentro dos padrões da legalidade, podendo ser apreciado com procedência. Da conclusão, ressalta que essa assessoria tem seu entendimento com base no disposto do tópico acima, a qual já foi comentada e explicada anteriormente. Reforço que a opinião exarada no parecer não possui condão de força vinculante,
podendo ser ou não acatada. Este é o parecer, salto maior juízo, estando essa assessoria à inteira disposição para qualquer questionamento. É o parecer referencial, nada mais a acrescentar no momento. Cocalzinho de Goiás, 7 de novembro de 2022. Tiago Monteiro de Souza, assessor jurídico. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do parecer do contábil do projeto de lei número 030/2022. Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, assessoria contábil. Parecer técnico contábil número 42 de 2022, solicitante Poder Legislativo Municipal. Finalidade: solicitação de análise do projeto de lei número 31 de 2022, que dispõe sobre a regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Cocalzinho de Goiás e da outras providências. Com referência à análise do projeto de lei acima especificado, esclarecemos que cabe a essa assessoria contábil a verificação quanto ao aspecto do atendimento às leis orçamentárias do município, Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e orientação do TCM-GO. O projeto de lei em tramitação trata da regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social que se configuram como direitos sociais instituídos legalmente, sendo dessa forma gratuitos, portanto, não contributivos, não sujeitos a condicionalidades ou contrapartidas. São de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Os benefícios eventuais integram o conjunto de proteções da política de assistência social, de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos em razão de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade e de calamidade pública. A regulamentação é fator primordial para a efetiva incorporação destes benefícios no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, tendo como fundamentação os princípios de cidadania e garantindo, assim, seus financiamentos, dando-se transparência às formas de acesso e concessão. Os benefícios eventuais contemplados no projeto já estão previstos nas dotações orçamentárias para o exercício de 2023, votado nessa Casa de Leis. Portanto, o presente projeto, não comprometendo o orçamento público, pode ser apreciado pelos nobres vereadores. Salientamos que a emissão deste parecer por esta assessoria contábil não substitui o parecer das comissões permanentes. Dessa forma, a opinião exarada neste parecer não tem forma vinculante, podendo seus fundamentos ser utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e plenário desta Casa Legislativa, estando esta assessoria à disposição. Cocalzinho de Goiás, 21 de novembro de 2022, Ademir Ferreira Gomes, assessor contábil. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do projeto do parecer da Comissão Constituição e Justiça e redação do projeto de lei número 031/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 44 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 22 de novembro de 2022. Presidente, Reginaldo Machado da Costa. Relator, Valdeir Rodrigues da Silva. Matéria, projeto de lei número 31 de 2022, de 21 de outubro de 2022. Autoria, Poder Executivo. Da análise. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 31 de 2022, de 2021, de outubro de 2022, que dispõe sobre a regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Cocalzinho de Goiás e da outras providências, de autoria do Poder Legislativo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário desta Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 22º dia do mês de novembro de 2002,
Reginaldo Machado da Costa, presidente, Robson Castro da Silva, primeiro secretário, Valdeir Rodrigues da Silva, segundo secretário. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei número 030/2022. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 39 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 22 de novembro de 2022. Presidente William de Oliveira, relator Francisco Pereira Madureira. Matéria, projeto de lei número 031 de 2022, de 21 de outubro de 2022, autoria Poder Executivo. Da análise. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamentos o projeto de lei 031 de 2022, de 21 de outubro de 2022, que dispõe sobre a regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Cocalzinho de Goiás e da outras providências, de autoria do Poder Legislativo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário desta Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 22º dia do mês de novembro de 2022. William de Oliveira, presidente, Francisco Pereira Madureira, primeiro secretário, e Meraildes Aparecida da Silva, segunda secretária. Peço o vice-presidente que faça a leitura do parecer de Comissão de Cultura e Assistência Social do projeto de lei número 030/2022. Parecer da Comissão de Cultura e Assistência Social. Parecer 015 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 22 de novembro de 2022. Presidente, Reginaldo Machado da Costa, relator Robson Castro da Silva. Matéria, projeto de lei número 031 de 2022, de 21 de outubro de 2022, autoria do Poder Executivo. Da análise. Chega a esta Comissão de Cultura e Assistência Social e projeto de lei número 031 de 2022, de 21 de outubro de 2022, que dispõe sobre a regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Cocalzinho de Goiás e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei complementar, devendo este parecer ser submetido ao plenário desta Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 22º dia do mês de novembro de 2022, Reginaldo Machado da Costa, presidente, Francisco Pereira Madureira, primeiro secretário, e Robson Castro da Silva, segundo secretário. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, vereador Valdeir Rodrigues da Silva. Senhor presidente, esse projeto de lei, essa comissão, juntamente com o doutor Tiago, que é o nosso jurídico, veio velar prioridade se ela é legal, né? Se esse projeto é legal. Então, foi reconhecido que ele é legal, e esse projeto ele vem para regularizar alguns benefícios que é da assistência social. Assistência social tem vários projetos que vêm ajudar algumas pessoas carentes. Então, tem muitos benefícios dentro desse projeto que está muito defasado financeiramente. Que, segundo o secretário Emerson, hoje tem coisas lá que poderia ser comprado, que antigamente era um preço e hoje já são outro preço. Então, as condições ficou muito difíceis. Então, esse projeto vem para regularizar alguns desses benefícios. Muito obrigado. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não haver manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Com a palavra, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador William de Oliveira. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Com a palavra, o relator da Comissão de Cultura e Assistência Social, vereador Robson de Castro. Senhora presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar também os meus pares. Senhora presidente, o nosso parecer foi pela aprovação, porque a assistência social estava tendo um problema muito grande para levar até os nossos munícipes que estão em estado de vulnerabilidade, né, as suas políticas públicas. Porque antes a lei era regida pela União, né, por uma lei da União. E, simplesmente, nós queremos que faça a regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito político dentro do município, para o município. Porque nós sabemos que o Brasil é tríplice. Tem o poder da União, dos estados e municípios. E cada um tem a sua realidade. Então, nós queremos adequar a secretaria com a realidade do município, com a realidade dos nossos munícipes. Só isso, senhor presidente. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer de Comissão de Cultura e Assistência Social. Vereador que se for contra, manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Cultura e Assistência Social. Passamos para a primeira discussão do projeto de lei número 030/2022. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei número 031/2022. Como voto, vereador Clarindo. Como voto, vereadora Cláudia. Como voto, vereador Elcio. Permitido. Senhor presidente, muito obrigado por me permitir fazer a colocação do voto. Quero levar ao conhecimento de nossas representadas quase que uma prestação de contas com vocês, munícipes. Depois de uma reunião calorosa, mas de muita responsabilidade com a presença do atual secretário da Assistência Social e ex-vereador dessa casa, senhor Emerson, acordamos as mudanças, encontramos falhas, foi feito emendas modificativas e acordamos na atualidade do nosso município. Nós entendemos que o nosso município tem os seus quesitos que devem ser respeitados, diferente do Estado, diferente da esfera federal, o que antes era proposto, que você ia fazer uma cesta, e eu faço aqui uma observação lógica, que quando você ia fazer uma cesta para uma família que só tinha membros do sexo masculino, e ia produto naquela cesta, porque nós lá não tratamos só de produtos alimentícios, não, pessoais também. E um produto naquela cesta de uso único, específico, feminino. Então, nós conseguimos acordar com o secretário e trabalhar em comunhão com o pensamento do atual secretário que essas mudanças deveriam ser feitas através de leis do nosso município. E muitos conseguem se enaltecer, usar das suas redes sociais como palanque de política, dizendo que essa casa não apresenta trabalho. Então, por favor, são poucos, mas a esses poucos que eu me dirijo agora. Acompanhe os nossos trabalhos. Veja a responsabilidade que essa casa trata os nossos representados, quando é de nossa competência. Não adianta você ir do outro lado exigir de um legislador que ele tem que construir um prédio, que ele tem que construir isso, que ele tem que construir aquilo outro. Nós exercemos a função e a obrigação de legislador e não de executor.
Mas quando vem projeto proposto do Executivo para cá, nós temos a competência e autoridade de colocar as mudanças. E essas mudanças, graças a Deus, foram aceitas e, nesse momento, ela está sendo apreciada e votada. Então, para fechamento de contexto e para o engrandecimento do nosso município e reconhecimento de muitos que necessita realmente de um complemento, ou seja, de uma ajuda da assistência social, ajuda no sentido de devolver à população o que é de direito, o meu voto é favorável, senhora presidente. Como voto o vereador Francisco? Como voto o vereador Jorge? Permitido. Senhora presidente, essa matéria foi uma matéria que foi bem discutida aqui na casa e quero dizer o quão foi louvável o encaminhamento desse projeto para ser votado ainda nesse ano, porque esse sim, na minha visão, é um projeto de urgência, porque é um projeto que foi proposto pelo então secretário de Assistência Social, que visa dar governabilidade dentro daquela pasta. Nós temos uma série de leis, uma série de requisitos para o acesso aos benefícios eventuais que estavam impossibilitando a nossa população de terem acesso a esse direito seu, como foi muito bem explicado pelo secretário, o vereador licenciado Emerson. Então eu vejo o projeto com muito bons olhos, porque é justamente desburocratizar os direitos da nossa população. Nós sabemos que a assistência social, como muito bem diz o nome, ela visa dar essa assistência para aquele que dela necessite. Mas a necessidade, ela não permite burocracia. A necessidade, conforme a situação, ela precisa ser atendida com urgência. Então, nós não podemos deixar que a lei que serve para nos nortear, que a lei que serve para que tenhamos responsabilidade com a nossa ação, seja a lei que atrapalha ou que faz aquela pessoa mesmo até desistir de um direito seu, porque é muito difícil acessá-lo. Então, nesse quesito, o vereador Emerson entrou naquela pasta, teve peito para enfrentar essas alterações, porque não é fácil, é você dar sua cara para bater, porque nós estamos lidando com recursos, nós estamos lidando com situações que envolvem investimentos e estamos lidando também com situações que envolvem repasses das esferas estaduais, da esfera municipal. Então, mas é preciso ter coragem para esse tipo de propositura. Então, tenho o meu voto favorável e acredito que a gente ainda precisa melhorar muito para nós chegarmos no ideal de atendimento à nossa população. Muito obrigado, senhora presidente. Como voto o vereador Emeraildes? Como voto o vereador Robson? Como voto o vereador Valdeir? Como voto o vereador William? Declaro aprovado o projeto de lei número 031/2022 com 9 votos favoráveis. O projeto de lei número 031 será colocado para sua segunda discussão e votação na sessão de segunda-feira. Nada mais para discutirmos, passamos para o encerramento. Com as bênçãos de Deus, às 11h17, declaro encerrada essa sessão e convido todos os vereadores para a sessão de segunda-feira. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe cada um.